Qual é a grande diferença entre um louco do speech aí nessa cidade do Elon Musk? E pode parecer absurdo, mas eles são dois tipos diferentes de loucura, mas uma é considerada genialidade. Eu vou te fazendo entender o quão fascinante é pensar fora da caixa, ir contra os padrões programados e fazer a sua mente desenvolver a criatividade. E bem, antes de tudo eu queria te falar que aqui no primeiro link da descrição vou estar deixando um mini curso completamente gratuito para que você dê seus primeiros passos no mundo de fazer dinheiro pela internet. E cara, eu nem preciso falar muito, porque lá você já vai saber tudo o que você precisa. Bom, pode parecer errado comparar um louco do hospício ao Elon Musk, porque de fato é mesmo, mas não é esse o ponto aqui. Olha, as pessoas consideradas loucas, os transtornos de ansiedade, esquizofrênico, autismo, este é um ponto extremo e exagerado e um positivo. O Elon Musk ele tem tons bem leves de autismo, mas ele é louco. A loucura ela acontece no exagero, tá bom? Tipo, essa coisa de terra plana, aliens. Não que seja impossível, mas não existe um forte argumento que justifique essa porra. Mas quando você equilibra essa loucura e prova que tá certo, você desenvolve uma empresa multibilionária. Mas isso não é só para quem tem algum transtorno, cara. Pensa, existe um roteiro na sua vida. Você passa 9 anos no fundamental, 3 no médio, faz esses vestibularzinhos e vai para alguma faculdade e depois talvez algum doutorado e aí para o mercado de trabalho. Mesmo que você não faça faculdade ou siga exatamente o que eu falei, ninguém do MEC foi na sua casa perguntar se você queria ir para a escola. Seus pais simplesmente associam a escola com sucesso, estudos ou seu futuro. E assim, cara, você só era uma criança, então você só vai. Mas para mim não sair muito do ponto aqui, qual é a atividade dentro da escola que te faz fazer alguém fora da caixa? Tipo, até pode existir uma feira de ciências, mas fazer algo realmente original que você não pegou de outro lugar e sim arriscar um experimento novo, isso não acontece. Porque você só vai fazer o que funciona. E se você fazer diferente e errar, você perde um número no seu boletim chamado nota, já que é isso que eles valorizam. E é isso, você simplesmente fica com medo de arriscar, de fazer diferente. A escola mata a sua criatividade e te leva para o que todo mundo faz. Mas eu acredito que todo mundo pode fazer algo realmente diferente. Você deve saber que nenhum sistema funciona 100%. Então, dentro de você tem diversas ideias e uma baita de uma ousadia para você ser fora do padrão. Esses desenhistas como o Van Gogh, cara, eles tinham esquizofrenia. E faz sentido quando você olha para a obra dos caras. Os caras extrapolavam o limite da imaginação. E eu não tô querendo dizer que quem tem algum transtorno é gênio. Não, a grande maioria sofre muito mais e é muito mais problemática, mano, a ponto de coisas que eu não posso nem falar aqui. Estes padrões neurais, eles podem fazer muito bem só se você estiver no ponto certo. Extrapolar isso dá muito errado. E quando você nasce, existe já um genes da criatividade. Então, sim, existem pessoas que são naturalmente mais criativas do que outras. Mas, como eu disse, se esse genes for muito forte, digamos assim, ele vai te gerar problemas. Se você nasceu com ela na média, que provavelmente é o seu caso, ela vai embora por conta que você não fica usando ela. Também tem outro fator, que é a dopamina, que é a responsável pela sua motivação. Se você deixar ela muito baixa, isso gera depressão. Se ela for muito alta, você vai alucinar. Tipo, quando os cracudos estão birutas, tá ligado? Então, precisa existir um equilíbrio na sua criatividade e a sua motivação. É aí que nasce o gênio, cara. Então, isso beira a loucura mesmo, mas tá no ponto certo. Se você conhecesse o Steve Jobs na Apple, ele ia falar: vamos criar um celular com um botão. E tipo, hoje pode parecer normal, mas naquela época os celulares eram todos cheios de botões, tijolão mesmo, tá ligado? Olha só o que aconteceu. Hoje você só tem um celular do jeito que ele é, porque até então um louco insistia em fazer algo absurdo, que era o celular com apenas um botão. Basta você interpretar a realidade de um jeito diferente. Esse comportamento acontece quando você sabe minimamente como tal coisa funciona. Imagina alguma coisa
pouco fora da caixa, mas faz o mais importante, que é a ação. É importante que eu fale que quando você tem uma ideia fora da caixa, mas não dá resultado, talvez ela só seja ruim mesmo. Isso é porque só uma ideia boa de 100 dão realmente certo. Daí tu olha pro Steve Jobs e o cara é realmente fora da curva. Por um lado, ele negou por anos a filha dele, mexia muito com drogas, ia pra Índia fazer os paranauês. Todo mundo que ele conhecia falava que ele era extremamente tóxico e arrogante, ao ponto dos próprios amigos dele não gostarem dele. E o cara foi demitido da própria empresa que ele criou. Mais um monte de coisa. Quando ele foi demitido, ele foi lá, criou a Pixar, criou Toy Story, que foi o primeiro filme em animação 3D da história. Depois de alguns anos, ele voltou para a Apple e em pouco tempo de novo, que na época a Apple estava em crise, digamos assim. Daí passou uns anos, a Apple simplesmente se tornou a empresa mais valiosa do mundo e o iPhone surgiu. Então, quando você olha pro Elon Musk fazendo foguete para ele ir para Marte, sendo patrocinada pela NASA, mesmo o Elon sendo um cara chato pra caramba, então, se a gente colocar na balança, eles fizeram muitas coisas ruins com as pessoas que eles conheceram. Mas, mano, a humanidade, ela se beneficiou muito mais. E isso porque eu só dei 2 exemplos. Então, como você faz para ter essa criatividade e imaginação? Claro que você não precisa ter a incrível missão de levar a humanidade a outro planeta, mas você passa a ver as coisas de uma forma diferente, sabe? E, para desenvolver ela, esteja disposto a ver opiniões e perspectivas diferentes. Desde o presidente dos Estados Unidos ao faxineiro que você conhece, todos têm uma visão diferente e algo que você possa aprender. Porque eles tiveram experiências diferentes e visões do mundo diferentes. Então, escute, pensa. Se você está falando com um ateu, por exemplo, pergunta para ele: se tudo que nasceu e se desenvolveu veio a partir de uma explosão e não de uma força externa, quer dizendo, todas as criações, evoluções e enigmas foram simplesmente feitas apenas pelo acaso e não por alguma coisa divinamente inteligente? E, independente da sua crença, você conseguiu entender que pessoas têm os seus porquês e algo realmente curioso para você aprender? Só não levar isso muito ao extremo, tá bom? Tô falando isso porque é cada pérola que eu encontro pela internet que às vezes fica difícil mesmo. Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem a entrada da Terra oca. Por isso que os mamutes aparecem aí direto. Aparece mamute, que é o quê? Onde tu tirou? De onde tu tirou que aparece Que mamute? aparece mamute direto. Aparece. pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Tu sabe que a gravidade, ela existe porque a Terra não é oca. Mas aí tem um sol dentro da Terra, né, pô? Mas além disso, você vai explorar as mais diferentes experiências. Sei lá, fazer trilha, tocar violão, principalmente escrever e desenhar, que ajudam bastante, já que você desenvolve isso de verdade. E fazendo as mais diversas atividades que você conseguir, é onde você vai ter o repertório e uma ampla rede de habilidades. Mas o ponto principal para sua criatividade é você ligar os pontos. O Steve Jobs ele fala isso na palestra que ele fez para a faculdade de Stanford, que ele fez um curso de caligrafia porque ele gostava. Mais tarde, o principal diferencial de um dos computadores que ele desenvolveu foi a variedade de fontes que o PC tinha. Tipo, uma coisa totalmente aleatória que ele fez no passado serviu para ele colocar dentro do produto dele. Quando você desenvolve diferentes habilidades e experiência, você não ganha criatividade do dia para a noite, mas é com o tempo que parece que as coisas elas vão ficando claras. Você junta tudo e cria uma coisa nova. Quando foi criado o machado, ele nada mais foi do que um pedaço de madeira amarrado a uma pedra afiada, entendeu? Mas muito foda que o próprio Steve Jobs tem é que você não conecta os pontos olhando para frente, mas sim olhando para trás. E é muito real isso, cara. Você quando tá fazendo tal coisa pode não entender muito bem no momento,
mas entende o porquê tudo aconteceu olhando para as coisas que você fez no futuro. E eu não falo aqui que é fácil chegar a isso, que ser fora da caixa e acima da média é fácil, porque não é. É difícil pra caramba. E todo mundo te acha estranho por não pensar que nem eles, tá ligado? O processo por si só, saiba que é muito complicado. Pra SpaceX ter parceria com a NASA, ela falhou em 3 lançamentos seguidos e no quarto quase tudo deu errado. E hoje eu nem estaria falando sobre isso. Tipo, quando dá certo, todo mundo elogia e acredita. Mas quando as coisas ainda não estão rodando, você ainda é considerado só um louco. Então, o limite da loucura é só até quando tudo começa a dar certo, porque aí vira uma coisa genial. Bom, por enquanto eu sou bem mais do tipo louco. Eu falava bastante que a Lua era feita de queijo, mas brincadeiras à parte, porque de fato ela é mesmo. Assim, até os meus professores de física da época da escola falavam que eu tinha umas ideias estranhas pro universo. Hoje em dia eu tô bem mais de boa e tentando transformar minhas loucuras em uma coisa realmente genial. E bem, e se eu te falasse que o universo é colossalmente vazio e solitário, mas a solidão pode ser um alívio? Então veja o prazer esmagador da solidão nesse vídeo aqui.